Você se lembra da história de Davi e Golias? Quando Davi ainda era muito jovem, um gigante está desafiando o seu povo. Já fazia algum tempo e Davi, já descontente com aquilo, ele decide enfrentar o gigante. Davi era apenas um adolescente, aproximadamente 1,65 m de altura, 1,60 m. Ele vai enfrentar o gigante. Todos já estavam com medo daquele gigante, mas Davi, ousadamente tomado pelo Espírito de Deus, ele decide enfrentar aquele gigante. Naquele dia ele derrota o gigante. Com uma pedra que estava em uma funda, ele atinge a testa do gigante. Porém, a Bíblia diz que quando o gigante cai, ele não está morto, ele apenas está apagado. Davi tem uma atitude interessante. Ele pega a espada do próprio Golias e arranca a cabeça do gigante. Ergue a cabeça para o céu e naquele dia, Davi começa a ser ovacionado. Davi se torna famoso. Davi se torna um homem de inspiração para aquela geração. Agora você consegue se colocar no lugar de Davi? Você está no anonimato e da noite para o dia você se torna famoso devido a um grande ato de coragem que você toma. Porque na nossa vida funciona mais ou menos assim. Quando nós enfrentamos gigantes, quando nós enfrentamos grandes batalhas, quando nós enfrentamos as nossas adversidades e nós decidimos enfrentá-los com fé, é óbvio que nós iremos vencer. A Bíblia diz que aquele que se mostra frouxo no dia da angústia, a sua força será ainda menor. Mas Davi não faz isso. Davi se torna um homem corajoso, ele derrota o gigante. Ele se torna tão famoso por causa desse triunfo diante do gigante, que decidiram até fazer música para eles, dizendo: ora, Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. Então Davi se torna até mais famoso do que o rei daquela época. Mas vamos lá. O texto diz, ou melhor dizendo, a Bíblia diz que conforme os anos vão passando, Davi vai enfrentando outras guerras. Por ter sido famoso por vencer o gigante, ele fica na frente de batalha do exército. Ele vence vários inimigos, ele enfrenta vários reis, ele vence muitas batalhas. E na medida que Davi vai vencendo, ele vai se tornando mais famoso. Porém tem um detalhe: quando Davi chega a um certo tempo, ele está cansado, ele está fragilizado, ele está exausto, na verdade, de tanto enfrentar inimigos, de tanto ter que estar na guerra. Davi não tinha tempo para mais nada a não ser defender o seu povo. Então Davi agora está cansado, ele vai até a casa de um sacerdote por nome de Aimeleque. Quando ele está diante do sacerdote, ele deixa bem claro a sua fragilidade. O sacerdote olha para Davi, para aquele guerreiro famoso, e percebeu algo interessante. Davi está cansado, Davi está exausto, Davi está a ponto de parar. Quando Davi abre a sua boca e começa a conversar com ele, o sacerdote percebe o seguinte: esse cara é corajoso, esse cara tem um grande valor, esse homem tem capacidades, ele é uma potência na mão de Deus, mas porém eu vejo que ele está cansado. Davi está a ponto de desistir. O sacerdote tem uma ideia brilhante. O que ele faz? Ele pega a espada de Golias, que estava enrolada em um éfode de linho, pega a espada e traz até Davi, coloca no colo de Davi. Davi não sabia o que era aquilo, e o sacerdote diz: desenrole o éfode, veja o que tem dentro desse éfode. E quando Davi desenrola, que ele olha a espada de Golias. Quando ele olha para aquela espada de Golias, ele volta lá atrás. De que ele se lembra? Do que ele se lembra? Ele se lembra do dia em que a sua vida ficou marcada por um ato de coragem. Ele se lembra daquela história marcante da sua vida que fez com que ele se tornasse um homem famoso e poderosíssimo dentro de Israel. Davi agora, que estava cansado, desanimado, dizendo: eu vou parar, já não quero mais continuar, sabe, eu quero desistir de tudo, eu quero jogar tudo para o alto. Quando ele olha para aquela espada, ele se volta no passado e agora nasce de novo o vigor, nasce de novo o ânimo. E Davi agora, de cabisbaixo, desanimado, entristecido, a ponto de jogar tudo para o alto, o que ele faz? Se levanta, toma postura e diz assim: a guerra não acabou. Enquanto há vida, há esperança. A partir daquele momento, Davi, diante da espada de Golias, ele volta a renascer dentro dele o espírito de guerreiro. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que você estiver prestes a parar, todas as vezes que você estiver pronto a desanimar da sua caminhada, quando você estiver a ponto de jogar tudo para o alto, lembre-se das experiências do passado. Lembre-se
dos livramentos em que Deus te deu. Lembre-se daqueles momentos em que você achou que estava sozinho, mas daqui a pouco apareceu o Deus de Israel e providenciou para você recurso. Ele nunca lhe abandonou. Lembre-se de quantas lutas você venceu. Lembre-se de quantas batalhas você rompeu. Eu sei que essa luta que você está passando agora não é maior do que muitas que você já enfrentou no passado. No entanto, você vai desistir agora? Você vai parar agora? Vai se tornar frouxo no dia da angústia? Não. Deus está dizendo: levante-se. Hoje eu vou colocar no teu colo a espada do passado, a espada de Golias, e você vai lembrar de que lá no passado você arrancou a cabeça de muitos gigantes, e devido a isso você se tornou um guerreiro, você se tornou uma guerreira de Jeová. Lembre-se de quantas vitórias, de quantas experiências você já passou por elas e já rompeu todas elas e não desistiu. Deus está dizendo: não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Quando você pensa que as suas forças estão se esgotando, quando você acha que você não tem mais força, que não tem mais jeito, saiba de uma coisa: é porque você está muito próximo de alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Sandro, o que está acontecendo é muito forte. A tempestade está soprando de maneira que nunca soprou. Olha, Deus está neste barco contigo. Já já Ele acalma essa tempestade, porque nenhuma tempestade dura a vida toda. E sempre quando Ele acalma a tempestade, vem a bonança. E quando a bonança vem, chega o tempo da vitória e o tempo de cantar. Alegre-se. Hoje, Deus te faz voltar no passado e lembrar das conquistas que você teve, e o nome de Deus é glorificado nessas lembranças. Deus abençoe tua vida.